A cultura do abacaxizeiro normalmente é cultivada no sistema de plantio em linhas duplas ou linhas triplas. Aqui no pomar nós temos uma plantio em linha dupla. Nesses plantios também tem os carreadores, que são linhas para locomoção, passagem de transporte, para o momento de colheita, locomoção de pessoas, para facilitar o trabalho no manejo da cultura. No momento de plantio, deve ser levado em consideração alguns pontos que irão determinar o sucesso, né, da produção. Um deles é na análise de solo, também realizar uma análise de nematóides nesse solo, porque o Pratinexus brachiurus é um nematóide que ele pode determinar o sucesso ou a falha de toda a produção. Então, em local que há população de Pratinexus brachiurus, não deve ser cultivado abacaxi. E nessa análise de solo também deve ser levado em consideração, né, toda análise química, para que seja planejada a adubação de plantio e a adubação de produção de toda a safra também. Na época de plantio deve ser levado em consideração também como vai ser manejada a irrigação dessa produção, se esse abacaxizeiro vai ser cultivado em sequeiro, como normalmente é feito, né, como é realizado, porque essas plantas possuem parênquimas aquíferos que possibilitam uma resistência à seca maior que outras frutíferas. Ou se há possibilidade de realizar uma irrigação localizada nessa cultura. A possibilidade da irrigação localizada pode encurtar o período de produção da safra, o que é interessante para o produtor. Mas a instalação dessa irrigação localizada também é um custo elevado, então isso deve ser levado em conta. Outro ponto que deve ser pensado é a época de colheita desejada, né? Porque há um momento entre o ciclo da cultura, que é a época de diferenciação floral, onde é feita a indução floral com Etefon, que é um regulador vegetal à base de etileno, que pode e que vai encurtar a colheita, a época de colheita dessa cultura. Isso deve ser levado em conta. Então, no momento de pré-plantio, deve ser realizado realmente um planejamento de toda a safra, para que haja um escalonamento e que haja sucesso com esse escalonamento na colheita em momentos diferentes, né, na mesma área. Após o plantio, deve ser realizado uma aplicação de um herbicida pré-emergente. Isso vai evitar que plantas daninhas invadam as linhas de cultivo e que possa diminuir, né, a eficiência dessas plantas, né, ao longo da safra. E como a adubação, eu citei anteriormente, né, tem que ser feita uma adubação de plantio, a adubação de produção ao longo da safra também é realizada, e atualmente tem sido realizada também uma adubação foliar. Ela tem sido bem eficiente, as plantas têm respondido muito bem. Outra prática importante é o ensacamento dos frutos. Esse ensacamento é realizado principalmente na época de maior incidência solar, né, no verão, normalmente. E o sol ele pode causar manchas nos frutos, que vão causar um impacto no mercado consumidor final, né? Então, na prateleira do supermercado, na feira, um fruto com uma mancha ele vai chamar menos atenção do que um fruto sem mancha. Então, esse ensacamento é para evitar isso. O ensacamento ele pode ser feito de forma individual, em cada fruto, ou uma forma geral, né, na linha inteira, com o sombrite. E a escolha de qual ensacamento vai ser realizado, como vai ser feito, parte do produtor e da possibilidade de realmente de passar um sombrite na linha toda, né? Isso vai ter um custo maior do que sacar o fruto, na mão de obra, no trabalho e no tempo de serviço. Nesse momento, nós vamos estar falando dos tipos e da obtenção de mudas de abacaxizeiro. E é bom deixarmos claro que o cultivo do abacaxizeiro se faz pelo plantio exclusivo de mudas, assim como o número e a qualidade de mudas disponíveis dependerá, entre outros fatores, dos tratos culturais, que serão realizados no cultivo anterior, bem como da presença ou da ausência de pragas e doenças, principalmente dos sintomas de fusariose e de murcho associada à cochonilha. Também dependerá da variedade das condições climáticas durante o cultivo anterior. Podemos esclarecer quanto às variedades e o clima influenciarem na produção de mudas.
Por exemplo, a variedade utilizada no plantio vai influenciar no número final das mudas, como por exemplo a variedade pérola, que produz aproximadamente 15 mudas do tipo filhote, enquanto que a variedade Smooth Cayenne apresenta em média 2 mudas do tipo rebentão. O tema também tende a influenciar na produção de mudas, como exemplo de pesquisas que mostram que regiões e ambientes com períodos prolongados de seca interferem não apenas no tamanho do fruto, como também no número de mudas, que é reduzido, assim como a produção e a qualidade dessas mudas. Quanto aos tipos de muda, temos tipo coroa, a filhote ou muda de cacho, filhote rebentão, rebentão, mudas de seccionamento do caule e mudas produzidas in vitro ou por micropropagação. Cada tipo possui as seguintes características que serão vantajosas ou não, que devem ser consideradas quanto à escolha e o manejo do material de plantio. Nesse momento nós vamos falar do tipo coroa. As mudas do tipo coroa, elas ocorrem na brotação do ápice dos frutos, como nós podemos ver. São mudas pouco disponíveis, devido a permanecerem no fruto e são comercializados in natura. E isso torna-se, esse fato de ser consumido frutos in natura e dessa muda estar aderida, é um fator limitante para futuras produções de mudas desse tipo. Sendo que, além de apresentar características que as diferenciam dos outros tipos de muda, como por exemplo, são mudas que são produzidas a partir do meristema apical. São mudas que apresentam um peso menor, varia em torno de 75 a 200 gramas, possui um crescimento lento, de frutificação tardia também, assim como seu enraizamento ele ocorre de forma rápida, em razão justamente da sua maior juvenilidade. Então, por ser uma muda bem jovial, esse enraizamento ele é percebido com mais facilidade e em menor tempo quando comparado às outras. Ela também é menos vigorosa e, no entanto, é mais facilmente afetada pelas podridões, sobretudo a podridão negra, pela chalara paradoxica. No entanto, ela proporciona maior uniformidade e tamanho do peso, gerando plantas de porte e desenvolvimento mais uniforme, vindo de um plantio e entre as linhas. A muda do tipo filhote, ela é mais disponível e utilizada em pomares de abacaxizeiro no Brasil, principalmente em plantios da cultura pérola. São mudas que se desenvolvem de modo relativamente uniforme e que facilitam o controle do florescimento, como por exemplo, aqui nessa muda do tipo filhote, ela normalmente, como eu já falei, ela dá-se na arte e na base do fruto. Então elas são mudas mais utilizadas em áreas de plantio novos. Os entraves com esse tipo de muda, que normalmente é encontrado, é que com frequência normalmente curvada, como a gente pode já ver que mesmo nesse tamanho diminuto da muda, ela começa a ganhar uma curvatura. E isso é o que torna dificultoso durante a instalação em áreas de plantio, justamente por essa inclinação, dificultando dentro do espaçamento, onde elas vão ser estabelecidas, além de que ela tem um ciclo mais longo e elas são suscetíveis às podridões fúngicas. Porém, são mudas com vigor intermediário e de fácil colheita e de grande disponibilidade, principalmente no caso da variedade pérola, que é uma cultivar mais produzida no Brasil, e da BRS imperial. Outro tipo de muda é o filhote rebentão, que são mudas de brotação que ocorrem na região de inserção do pendúculo e do caule, ou talo, com características intermediárias entre as mudas filhote e as mudas de rebentão. É uma muda de reduzida expressividade, devido à sua produção ser limitada por planta. Além dessas, nós também temos as mudas rebentão. É considerada uma das mudas mais importantes, e elas são mudas decorrentes da brotação de uma gema do caule. São mudas também comuns para a variedade Smooth Cayenne, e é do tipo de muda mais vigorosa, e que apresenta o ciclo do plantio à colheita mais curto. Entretanto, por serem mais vigorosas, podem florescer precocemente, além disso apresentar menor disponibilidade, quando comparadas a outros tipos de muda, por exemplo, a muda filhote. O que distingue esse tipo de mudas dos outros tipos? Além do seu formato na base ter um formato de bico de pato, e por seu desenvolvimento ser menos uniforme, e por apresentar o seu ciclo natural mais curto, permitindo que ocorra
em menor espaço de tempo, a indução floral, que é a antecipação do florescimento com o uso de produtos químicos, os fitorreguladores. Nós também temos as plântulas ou as mudas de seccionamento do caule, que são mudas produzidas em viveiros a partir de pedaços do talo ou caule das plantas. É bastante recomendada por apresentar melhor sanidade, sobretudo em relação à fusariose, e pelo vigor e pelas demais características, como o ciclo e o grau de uniformidade que essa muda vai apresentar. Próximo às mudas do tipo coroa. Temos ainda as mudas por meio de micropropagação, que ocorrem em laboratório via técnica de cultura de tecidos, pela seleção em plantio comerciais de gemas axilares de plantas matrizes que serão capazes de regenerar a planta por completo e dando características semelhantes a plantas matrizes. Assim, elas apresentam excelente sanidade, são mudas caras e apresentam usos mais restritos em grandes plantios, quando comparado aos outros tipos de mudas. Contudo, são importantes para a multiplicação rápida e para a obtenção de novas variedades, que são geradas em programas de melhoramento genético, como por exemplo a Embrapa. Bom, quanto aos tipos e à obtenção de mudas, é importante destacarmos que uma muda de boa qualidade, ela vem ser a base para o sucesso de qualquer cultura. Daí a importância da utilização de mudas de abacaxizeiro, isto é, que estejam sadias, livres de fusariose de cochonilhas, que sejam vigorosas, que sejam colhidas em plantios em bom estado de fitossanidade, onde o número de plantas e frutos doentes tenha sido o mínimo possível dentro de uma safra e outra. Um dos fatores limitantes no plantio de abacaxi é as pragas e as doenças. A fusariose, ela é a principal doença do abacaxi no Brasil. Ela é causada por um fungo. Esse fungo, ele ataca as duas principais variedades comerciais, a Havaí, ou Smooth Cayenne, e a Pérola, ou conhecida também como Branco do Pernambuco. Ela promove perdas de 30% nos frutos e 20% em relação às mudas. Atualmente, nós temos algumas cultivares desenvolvidas que são resistentes à fusariose. A BRS Imperial, BRS Vitória, a BRS Ajubá e a IC Fantástico. Em relação aos sintomas, de que forma eu posso identificar ou de que forma o meu pomar ele será infectado? A partir do momento em que eu tenho mudas infectadas e elas serão plantadas em um novo pomar. Os frutos, um dos sintomas que você pode identificar nos frutos é a rinose. Ela é a exudação da seiva na superfície dele, ou uma goma. Você vai identificar isso a partir do momento que você for fazer a sua inspeção periódica. A tendência é fazer com que o fruto ele vá para o amarelecimento precoce. As partes internas do fruto, eles vão ser lesionadas. Eles perdem a sua rigidez, os frutos eles começam a encolher e eles ficam deformados. Em estados mais avançados, a coloração vai de parda até marrom, até chegar ao ponto de ficarem mumificados. A parte infectadas do talo, elas restringem a parte basal. Elas apresentam um encurtamento do talo, a morte do ápice precoce, a clorose, e eles começam a exalar um odor semelhante ou característico à cana em fermentação. De que forma eu posso então controlar a fusariose caso o meu pomar seja atingido, ou de que forma eu posso fazer com que não chegue a fusariose no meu pomar? A partir do momento da obtenção de mudas. São duas fases muito importantes, a obtenção de mudas e o florescimento. Na obtenção de mudas, eu preciso preconizar por mudas sadias que não apresentaram sintomas da doença e viveristas idôneos. A partir do momento em que eu tenho contato com a muda, eu faço o corte do cacho e a cura das mudas. De que forma isso vai acontecer, a cura? Ela consiste em expor essas mudas ao sol durante um período de 2 a 3 semanas, logo após a colheita. Eu faço essa separação e o tratamento da inflorescência com um ácido. No florescimento, que é a
o segundo estágio, mais importante para o controle da fusariose, é sugerido que nós apliquemos fungicidas preventivos a partir da abertura da primeira flor ou do avermelhamento. A partir da primeira flor até o fechamento das últimas flores, mediante o uso quinzenal. No momento que eu realizar a pulverização, é essencial que haja aplicação em toda a periferia da flor, para que nenhuma parte fique ausente ou não tenha contato com esse fungicida. Outras práticas que podem ser atreladas ao controle da fusariose é a aplicação de fungicidas curativos, mais inseticidas na fase de avermelhamento, seguido do ensacamento dos frutos, no momento que eles estão sendo recém-emitidos, usando saco de papel do tipo semi-craft. O ensacamento, ele não altera, é muito importante nós sabermos disso, que ele não altera as qualidades originais do fruto. Uma praga que é muito importante e que pode atingir o abacaxi é a broca do fruto. Ela é considerada uma das principais pragas no pomar, podendo causar perdas até de 80% quando não controladas. Os sintomas do ataque eles são bem evidentes. Nós começamos a observar a exudação da resina incolor e fluida nos frutos. Eventualmente, ela pode atacar as coroas dos frutos, as gemas e as mudas na base das inflorescências e raramente ela vai minando as folhas do abacaxi. O controle da broca do fruto, ela pode ser realizada ao mesmo tempo em que eu estou fazendo o controle ou a prevenção da fusariose. Durante esse período quinzenal, eu começo, no momento que eu estou protegendo a inflorescência, eu aplico, num período de 60 a 70 dias, produtos registrados para a cultura para ter o controle da broca. Outra praga que é de fundamental importância é a cochonilha do abacaxi. Ela é uma fêmea adulta que ela pode ser recoberta por uma secreção purpurulenta, é como se fosse uma cera branca. E quando ela não está com essa cera, sem essa secreção, a cochonilha ela é oval, de coloração rosada. É muito importante nós identificarmos essas duas peculiaridades em relação à cochonilha. Ela mede mais ou menos 1 milímetro de comprimento. Elas atacam principalmente as raízes do fruto, mas elas podem atacar os frutos e as axilas das folhas. Elas são encontradas em todo o território do Brasil. A cochonilha ela pode atacar a cultura do abacaxi. Ela suga a seiva da planta, ela inocula uma toxina responsável pelo sintoma conhecido como murcha do abacaxi. Eles vivem em simbiose, é como se fosse uma protocooperação com as formigas, especialmente com a lava-pé. Em relação ao controle, eu posso realizar em duas fases muito importantes. Antes do plantio, nós podemos tratar as mudas, mergulhar em uma solução de inseticida a fosforato, registrado para a cultura, durante o período de 3 minutos. E após o plantio, eu posso aplicar também um sistêmico granulado na axila da folha, durante a fase de crescimento. Além das pragas e doenças que foram citadas, como as principais que atacam o pomar do abacaxi, nós também temos as secundárias, conhecidas popularmente como a broca do talo ou broca do olho. Elas afetam principalmente pomares da região norte e nordeste de uma forma muito esporádica, mas são importantes para que não possam, caso a gente encontre em outras regiões do Brasil. Além dela, temos a mancha negra do fruto. Ela ataca principalmente a variedade pérola, só que elas não conseguem expressar os sintomas no fruto de forma externa. As ações para o controle dessas duas pragas e doenças secundárias, basicamente o controle da fusariose e da broca, elas também são eficientes para essas duas pragas e doenças secundárias. É importante frisar que o controle fitossanitário ele precisa ser em conjunto com os outros manejos, para que nós possamos ter um pomar sadio, produtivo e que dê um retorno lucrativo para o produtor.